Nesse vídeo eu vou te contar sobre Estação Capela da Santa Ceia e Execução de Punição e Açoitamento. Duas obras para o Paz 2. Oi gente lindo, meu nome é Maria, mas bora pro que interessa. A primeira obra que vamos discutir é essa daqui, Estação Capela da Santa Ceia, de Aleijadinho. E antes de mais nada, bora falar do seu autor, Aleijadinho, cujo nome verdadeiro era Antônio Francisco Lisboa. Ele foi um dos mais importantes artistas do período barroco aqui no Brasil. Dois pontos muito importantes. Se trata de um autor brasileiro do período barroco. Belezinha? Anotou essa? Ótimo, vamos lá. Ele nasceu por volta do ano de 1730, em uma cidade na região de Minas Gerais. E faleceu em 1814. Ah, Maria, por que é importante eu saber o período que essa criatura nasceu e morreu, gente? Não vai perguntar isso na prova. Então, talvez realmente não pergunte qual a data de nascimento dele, mas talvez você coloque em uma questão sobre o contexto que ele vivia. Então é sempre importante você saber que contexto o artista da obra vivia. Belezinha? Prosseguindo. Aleijadinho é amplamente conhecido pelas suas esculturas e arquitetura. Ou seja, não estamos falando de um pintor ou de um músico, mas um artista que tinha como principal trabalho esculturas e arquitetura. Tá, mas por que chamavam Antônio Francisco Lisboa de Aleijadinho? Por conta da doença degenerativa que ele tinha, que afetou suas articulações e os seus membros, levando à deformação das suas mãos e pés. Só a título de curiosidade para vocês entenderem por que a gente chama este artista de Aleijadinho. Não parece ser uma coisa muito certa nem um pouco legal, mas ele ficou conhecido assim. Mas apesar da condição de saúde dele, ele parou de trabalhar? Continuou trabalhando. Ele trabalhou até onde deu da melhor forma possível. As obras dele são lindas, como essa que a gente vai estudar hoje. Bom, bora lá para nossa obra em si. Como vocês já sabem, é uma escultura feita por Aleijadinho, no período barroco. E ela faz parte de um conjunto escultório da Via Sacra, no Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas do Campo, Minas Gerais. Porque nosso artista é o quê? Mineiro. Essa representação da Santa Ceia, porque existem várias outras, mas esta em si está localizada na primeira capela da Via Sacra. Caso alguém esteja perdido, essa Santa Ceia representa o momento em que Jesus compartilha sua última refeição com os apóstolos antes da sua crucificação. Agora sobre o material da nossa escultura, porque as esculturas podem ser feitas de vários materiais, mas o material que o Aleijadinho usou aqui é a pedra-sabão. Eu sei, é engraçado, pedra, sabão, também não entendi, mas o nome é esse. Apresentando detalhes expressivos e uma narrativa viva. Aleijadinho traz expressão, ele traz emoção, ele traz dinamismo a essas figuras. E eu falo isso porque já caiu na obra do pai se a tal obra era expressiva ou não tinha nenhuma expressão no rosto de ninguém. E realmente tem obras de artes que não têm expressão e tem outras que têm. Então por isso que eu estou enfatizando isso pra vocês. E também fica um aviso. O Sebrasf, nosso querido amigo Sebrasf, ele ama colocar essas lindas obras de artes visuais, de esculturas principalmente, em questões de matemática, física e tanto faz o que a obra quer dizer. Eu fico com cara de palhaço, né? Sebrasf, por favor, não precisa misturar com matemática, com química, não tem essa necessidade, né? Enfim, só um desabafo. Essas esculturas, essas estátuas, como vocês podem ver, elas são coloridas. Porque tem algumas esculturas que não tem cor, mas essas têm. E importante também, são em tamanho natural. Ou seja, não são nem enormes, nem minúsculas. São do nosso tamanho, são de pessoas normais, entendeu? Bom, Aleijadinho esculpiu essa obra da Santa Ceia, entre outras, desse conjunto da Via Sacra, principalmente usando, como eu já havia dito, pedra-sabão. Mas por quê? Porque ela é abundante aonde? Em Minas Gerais, de onde o nosso artista é. Bom, para vocês terem uma ideia de quanto tempo demorou para fazer essa belezinha, vamos lá. O Aleijadinho, ele começou a esculpir em 1797 e ele foi terminar só em 1799. E é isso sobre essa primeira obra. Agora vamos para a execução de punição e açoitamento. Essa obra aqui, desse cara aqui, com este nome aqui, que Moá não sabe de pronunciar. É Jean-Baptiste Debret. É um negócio assim, de 1830. O autor dessa nossa obra, esse carinha aqui, foi um artista e ilustrador francês. Ele nasceu nada mais nada menos do que em Paris, em 1768. E ele faleceu em 1848. De novo, eu estou ressaltando a data que esse artista viveu e morreu para vocês terem um contexto histórico. Este nosso artista, que eu vou chamar de Jean, porque pra mim é assim que se pronuncia, senão lamento, desculpa, perdão. Ele é especialmente conhecido pelas suas ilustrações, detalhadas e vívidas, que documentam a
a vida e a cultura onde? No Brasil. Mais um gringo que veio pra cá. E isso foi quando, gente? No período colonial. Essa é uma ilustração de um artista francês sobre o nosso período colonial. É tipo como se fosse um documento do que estava rolando aqui naquele período. Ou seja, para o Sebrasp colocar essa obra junto com uma questão de história é um pulo. Porque ele ama, gente. O Sebrasp ama juntar conteúdo que a gente aprende na escola com as obras do país. Então já vão se acostumando, porque é bem provável que isso aconteça. Nosso artista chegou ao Brasil em 1816, como membro da missão artística francesa, que foi trazida por Dom João VI, este carinha aqui, para desenvolver as artes no país. Essa missão não incluía só artista, mas também professores de diversas disciplinas. E nosso artista foi encarregado de lecionar pinturas históricas na Academia Imperial de Belas Artes. Nem um pouco chique. Em nada mais, nada menos do que no Rio. Ele foi de Paris para o Rio de Janeiro. Durante sua estadia aqui no Brasil, que foi de 1816 a 1831, ele produziu uma série notável de litografias e ilustrações, mais tarde publicadas na obra Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil. Essas imagens oferecem um olhar detalhado sobre diversos aspectos da sociedade brasileira naquela época, que era qual? Período colonial. Essas imagens incluíam costumes, paisagens urbanas, atividades cotidianas, a escravidão e a vida na corte. Nossa obra em si, execução de punição e açoitamento, você já deve imaginar pela imagem do que se trata. É sobre a escravidão, que retrata uma cena impactante e perturbadora. Essa imagem ela faz parte do conjunto de ilustrações do nosso artista que documenta a vida aqui no Brasil no século XIX, especialmente do período colonial. E eu vou repetir isso aqui o quanto for necessário para você lembrar que é do período colonial. Anotou essa? Beleza, vamos lá. Essa obra em específico, como eu acho que ficou bem claro para todo mundo, destaca a brutalidade da escravidão, representando a punição e açoitamento de um escravo por outro. Bom, nosso artista ele procurou, através das suas ilustrações, evidenciar as condições desumanas enfrentadas pelos escravos aqui no Brasil naquele período. Essas obras são muito valiosas para o nosso registro histórico. Detalhe importante sobre o nosso artista. Ele era conhecido pelo quê? Pelas suas gravuras, pelas suas ilustrações, e não por pinturas tradicionais como a gente vê em outros artistas. A nossa obra é uma gravura. Isso aqui é uma gravura, não é uma pintura. E ele usava qual técnica para fazer essas gravuras, essas ilustrações, Maria? Principalmente esta da nossa obra. Qual era a técnica? Litografia, que é um método de impressão que envolve o uso de uma pedra chamada pedra calcária ou uma placa de metal com uma superfície lisa, que o artista vai e desenha ou pinta na superfície com materiais que repelem a água, enquanto a área não desenhada é mantida úmida. Em seguida, a pedra ou a placa de metal é molhada e a tinta aplicada. E a tinta, ela vai pintar só as áreas desenhadas, resultando em uma impressão quando a pedra ou a placa é pressionada com um papel. É como se fosse um carimbo. Tem a ideia de um carimbo. E é isso, a litografia, que foi a técnica utilizada para fazer a nossa gravura do nosso artista francês do período colonial. Muito bom. E foi isso, gente linda. Eu espero que vocês tenham gostado e esse vídeo te ajude na hora da prova. Ressaltando aqui que eu pego os pontos importantes que eu considero para passar para vocês. Se vocês quiserem ir além, pesquisar mais sobre o artista, mais sobre a obra, eu super recomendo que vocês façam. E é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like. Se você não for inscrito, se inscreva. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder um vídeo. E eu vou ficando por aqui. Um beijo até o próximo vídeo. Tchau!